Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, vamos combinar, mexe com todo mundo: relacionamentos. Com certeza. A gente recebeu um material bem provocador, baseado na obra Amar ou Depender, do psicólogo Walter Rizzo. E olha, uma frase específica nesse material me pegou de jeito. Qual delas? Amar sem apegos é amar sem medos. Eu sempre achei que apego era uma parte essencial do amor, sabe? Aquela vontade de estar perto. A confusão é comum. Então, a nossa missão hoje é investigar isso. Será que a gente confundiu as coisas? Vamos tentar entender juntos qual é a real diferença entre amar de verdade e, bem, cair na armadilha da dependência emocional. É uma provocação excelente. Porque a cultura popular, os filmes, as músicas, muitas vezes vendem a ideia de que o amor é essa fusão completa, de que um não vive sem o outro. Sim, aquela ideia do você me completa. Exato. E o que esse material propõe é justamente o contrário. A ideia central é que o amor genuíno não aprisiona, ele liberta. Então a nossa conversa vai ser sobre extrair as ferramentas que a fonte nos dá para construir esse tipo de relação, onde é possível se entregar por inteiro, mas sem nunca deixar de ser quem você é. Perfeito. Então, para começar a desembrulhar isso, o material já abre com essa distinção fundamental entre o que é amar e o que é depender. Certo. Na teoria parece simples, mas na vida real essa linha é super tênue, né? Como a gente começa a separar o joio do trigo? A gente começa pela motivação. O material deixa claro que no amor saudável, a motivação é o desejo de compartilhar a vida. O desejo, não a necessidade. Exatamente. Você já é uma pessoa completa com seus interesses, sua vida, e você escolhe adicionar a outra pessoa a essa equação. O bem-estar do outro te alegra genuinamente, mas a sua própria felicidade não está depositada nas mãos dele. Entendi. É como se eu tivesse um bolo inteiro e convidasse alguém para comer junto. Não porque me falta um pedaço, Isso. mas porque a companhia torna o bolo mais gostoso. Perfeita analogia. E a dependência? Já na dependência, a motivação é a necessidade. A pessoa sente um vazio, uma incompletude e projeta no parceiro a responsabilidade de preencher esse buraco. Aí vem a frase: eu preciso de você para ser feliz. É essa mesma. A felicidade vira uma condição que depende 100% da presença, da aprovação e do comportamento do outro. E é aí que a relação começa a sufocar. E o material descreve isso como um ciclo vicioso, certo? Sim. Porque essa necessidade gera um medo absurdo de perder a pessoa. E o medo? O medo leva ao controle. É um ciclo que se retroalimenta. O medo da perda se transforma em ciúme excessivo, em possessividade. Aquela coisa de querer saber onde a pessoa está o tempo todo. Exato. O amor, que deveria ser sobre liberdade, vira uma tentativa constante de colocar o outro numa gaiola. E o mais triste é que, nesse processo, a própria pessoa dependente também se aprisiona. Nossa, essa distinção é clara na teoria. Mas na vida real as coisas são bem mais confusas. Imagino que a dependência não chega com uma placa de neon, né? De jeito nenhum. Como o material sugere que a gente perceba esses sinais no dia a dia, antes que o problema fique grande demais? A fonte é bem prática nisso e lista alguns sinais de alerta concretos. O primeiro, e talvez o mais sutil, é a necessidade constante de validação. A pessoa se pega medindo cada palavra, cada gesto, buscando incessantemente a aprovação do parceiro. O pensamento é tipo: será que ele gostou do que eu disse? Será que ela vai ficar chateada se eu fizer isso? É um estado de alerta constante. Que ansiedade! Exatamente, uma ansiedade enorme. E isso deve levar a um segundo passo, que é começar a abrir mão de si mesmo para garantir essa aprovação, né? O material fala sobre sacrifício. Sim, e esse é um sinal clássico. A pessoa começa a abandonar os próprios interesses. Aquele hobby que ela amava fica de lado. Os amigos. Os amigos. Os encontros ficam cada vez mais raros, porque o parceiro não gosta ou porque ela prefere usar todo o tempo livre com ele. Aos poucos, a identidade da pessoa vai se fundindo com a do outro. Ela deixa de ser o eu para ser só uma parte do nós. E o isolamento que isso causa deve ser terrível. A pessoa se vê sem a sua rede de apoio, o que a torna ainda mais dependente. Exato. E isso nos leva direto à possessividade e ao ciúme. Ah, mas espera aí.
Um certo nível de ciúme não é visto por muita gente como uma prova de amor, um tempero. Onde o autor traça essa linha? Ótima pergunta, porque essa é a grande armadilha. O material diferencia o cuidado do controle. Certo. Cuidar é se preocupar com o bem-estar do outro. Controlar é tentar ditar as escolhas, as amizades, a vida do outro por medo de perdê-lo. Entendi. A linha é cruzada quando o ciúme deixa de ser um sentimento pontual e vira uma estratégia para limitar a liberdade do parceiro. É quando o celular é verificado. Isso. As senhas são compartilhadas por obrigação, cada saída com amigos vira motivo para uma briga, a relação, que deveria ser um porto seguro, se torna um campo de batalha. O material também menciona um termo perigoso: a codependência. O que acontece quando os dois lados estão nesse jogo? A codependência é quando a dinâmica se torna mútua. É como se fossem dois náufragos se agarrando um ao outro para não afundar, em vez de cada um aprender a nadar. Nossa, que imagem forte. É, porque a presença do outro se torna a única boia de salvação. E isso é exaustivo para ambos. Nenhum dos dois consegue funcionar de forma autônoma. E a relação se sustenta pelo quê? Não pelo amor, mas por um medo compartilhado da solidão. O material usa uma expressão forte. Eles se tornam reféns de seus medos e inseguranças. Uau! O cenário é bem sombrio. Ok, já entendemos o problema, os sinais. Vamos para a parte da solução. O que o material propõe como caminho para construir algo mais saudável? Por onde se começa? O ponto de partida, e isso é inegociável segundo a fonte, é um trabalho interno. Não adianta tentar consertar a relação se você não consertar a si primeiro. Começa em casa, então. Sempre. E o primeiro pilar dessa reconstrução é a autoaceitação. Aceitar quem você é, com todas as suas qualidades, defeitos, cicatrizes. É parar de buscar no outro a validação que você não dá a si mesmo. Isso é poderoso, porque se eu me aceito, eu não preciso que o outro me complete. A relação deixa de ser uma muleta. Exatamente. E o que o material mostra de forma brilhante é que esses pilares não são independentes. É um efeito dominó. Como assim? Sem autoaceitação, você não tem confiança para estabelecer limites. E sem limites claros, uma comunicação honesta se torna quase impossível. Tudo começa de dentro para fora. Faz sentido. Vamos falar desses outros pilares, então. A questão dos limites é fundamental. O material define limites como fronteiras claras que protegem a individualidade. Isso. Mas, na prática, o que é um limite saudável? Como colocar isso, sem parecer que você está construindo um muro e afastando a pessoa? Essa é a chave. Limites não são muros. Pense neles como a cerca de um jardim. A cerca não impede que as pessoas vejam e apreciem as flores, mas protege o jardim de ser pisoteado. Exato. Na prática, um limite seria dizer: eu adoro passar cestas com você, mas a noite de quarta é sagrada para o meu curso de cerâmica, é o meu momento. Sem ser uma afronta. Não, é uma forma de proteger algo que é só seu, que te nutre como indivíduo. E isso exige uma comunicação muito aberta, que é o outro pilar. Sim, e isso nos leva à ideia de independência emocional. O material traz uma das citações mais fortes aqui. Qual? Ninguém deve ser responsável pela sua felicidade. Isso é uma tarefa que cabe a você mesmo. Sabe, essa frase soa ótima, mas também um pouco solitária. A beleza de um relacionamento não está justamente em compartilhar esse fardo, em fazer o outro feliz? É uma objeção muito válida. E o material aborda isso. A proposta não é o individualismo, mas a interdependência saudável. A diferença é sutil. A ideia não é que você não deva contribuir para a felicidade do outro. Claro que deve. A questão é não delegar a sua felicidade. A responsabilidade final é sua. Entendi. Quando cada um cuida do seu próprio jardim, suas paixões, amizades, bem-estar, o casal tem 2 jardins floridos para compartilhar. A relação fica mais leve, sem a sobrecarga de ter que ser a única fonte de alegria do parceiro. Fica claro que a solução é o mergulho profundo em si, o que nos leva ao próximo ponto do material, que são as estratégias práticas para fortalecer o eu. Exato. Se a autoaceitação é o pilar, a autoestima é o cimento que o sustenta. E a fonte oferece um verdadeiro kit de ferramentas para isso. Sim, eu adorei essas dicas. Coisas que parecem simples, tipo manter um diário para refletir,
Ajuda a entender o que é seu e o que é projeção no outro. E a outra dica de identificar e desafiar pensamentos negativos. Essa é potentíssima. O material dá um exemplo clássico do pensamento "eu nunca sou bom o suficiente". Ah, isso é um clássico. A sugestão é agir como um detetive da sua própria mente. Peraí, essa afirmação é 100% verdadeira? Onde estão as provas? E então, buscar ativamente evidências que contradigam essa crença. É fácil falar, né? Meu cérebro às 3 da manhã adora me convencer que eu não sou boa o suficiente. A voz da madrugada é implacável. Mas uma das estratégias mais bonitas que o material sugere é a autocompaixão. Gosto dessa palavra. Tratar a si mesmo com a mesma gentileza que você trataria um bom amigo que está passando por um momento difícil. Em vez de se criticar, você se acolhe. Se dá um colo. Exato. Outra dica prática é estabelecer pequenas metas pessoais, fora do relacionamento. Aprender um prato novo, correr 5 quilômetros. Cada meta atingida é um pequeno tijolo na construção da autoconfiança. Mostra para você mesmo: eu sou capaz, eu consigo. Ou seja, quanto mais completa e realizada a pessoa se sente por si, menos ela vai buscar no outro preenchimento desse vazio. A lógica é impecável. A pessoa passa a se relacionar a partir de um lugar de plenitude e não de carência. E isso nos leva ao objetivo final que o material discute: alcançar a liberdade emocional. E, consequentemente, o amor verdadeiro. Um conceito crucial aqui é o desapego emocional. E é importante frisar: desapego não tem nada a ver com indiferença. Certo, desapegar não é parar de amar. De forma alguma. O desapego, nesse contexto, é mais como segurar a mão de alguém com a mão aberta em vez de um punho fechado. O carinho tá ali, a conexão tá ali, mas não existe a necessidade de esmagar, de prender. Significa desvincular o seu valor pessoal das ações do outro. Sua autoestima não sobe ou desce conforme o humor do parceiro. O amor dele é um presente, não uma prova do meu valor. Exatamente. Isso fecha o ciclo daquela minha dúvida inicial. Amar sem apegos não é amar sem conexão, mas amar sem a necessidade de posse. Perfeito. É o que a outra citação-chave do material diz. Amar não significa depender. Amar é compartilhar, crescer e respeitar a liberdade do outro. Lindo isso. De buscar a solidão, mas de encontrar contentamento na própria companhia. Quando você genuinamente gosta de estar consigo mesmo, a entrada de outra pessoa na sua vida vem para somar, não para salvar. A relação deixa de ser uma âncora de emergência. Pois, para se tornar um veleiro que te ajude a navegar por mares ainda mais bonitos. É nesse solo fértil da autossuficiência emocional que o amor pode finalmente florescer livre. É uma visão muito poderosa. E o material conclui com uma frase que resume perfeitamente essa jornada, não é? Sim, desaprender a depender é a chave para viver relações mais plenas e livres. Gosto do verbo desaprender. É um processo ativo de desconstruir a ideia romantizada de que amor é fusão, para reaprender e construir uma nova visão de amor como parceria, respeito e, acima de tudo, liberdade. Então, o que tudo isso significa? A grande lição que a gente extrai desse material é que o amor que liberta, ironicamente, começa com um mergulho solitário para dentro de si. É um paradoxo interessante. A jornada passa por aprender a ler os sinais da dependência, por fortalecer a autoestima com práticas diárias e, principalmente, por ter a coragem de estabelecer limites. Não se trata de construir muros, mas de se conhecer tão bem a ponto de poder compartilhar a vida com alguém sem um risco de se perder no processo. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão importante. O material afirma que a dependência emocional é uma prisão cujas chaves estão no bolso da própria pessoa. Ela constrói e ela pode destruir. Exato. Se o primeiro passo para destruir essa prisão é a consciência, é olhar para as grades, isso nos leva a pensar: qual é o medo mais profundo que impede alguém de sequer admitir para si mesmo que está numa cela que ele próprio construiu?